Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ellen, eu sou artesã e nessa aula eu quero mostrar para vocês o que é o cocar têxtil. Eu sei que muitos de vocês me mandam essas perguntas lá no Instagram. Eu sempre estou recebendo essa pergunta, né? Mas afinal, o que é um cocar têxtil? O que significa? Para que serve? Então, nós vamos já definir isso tudo para vocês hoje, na verdade, agora, né? Opa, meu gatinho, eles têm opinião própria, eles gostam de pular na mesa. Então, vamos passar para cá. Pronto. Então, vamos lá. O que é, né, o cocar têxtil? A primeira pergunta que vem na mente quando você está conhecendo algo novo é o que é aquilo, né? O cocar têxtil, gente, ele uma arte completamente 100% artesanal, onde nós usamos fios e fibras para estar construindo essa peça. Esses fios e essas fibras, eles podem ser natural ou não, mas é isso que a gente utiliza para a construção do nosso cocar. E se a gente for definir exatamente o que significa a palavra cocar têxtil, a gente já descobre até de onde veio essa arte. Cocar faz referência aos cocares indígenas. Então, trazer essa arte pra gente construir do jeito que a gente faz hoje, a gente se inspirou nos cocares indígenas, por isso eles são tão parecidos com esses cocares. E eu ainda quero mostrar para vocês algumas imagens dos cocares indígenas ali, comparando para vocês terem essa consciência, né? Então, o cocar é porque ele foi inspirado no cocar indígena, e têxtil faz referência aos materiais que são utilizados na produção dessa peça. Então a gente usa fios e fibras, né, como eu disse, pode ser natural ou não, para construir essa arte. Mas é basicamente isso. Agora, imaginando, trazendo isso aqui para nossa imaginação, imagina isso aqui, ó. Como que eu pego um fio desse, olha só, como que é incrível, e construo uma peça dessa. Deixa eu afastar um pouquinho, vai lá. Ou, né, uma peça dessa que tá aqui atrás de mim. Então é bem interessante, isso acaba instigando muito a imaginação da gente. Mas é isso mesmo, a partir de fios e fibras, a gente chega a esse resultado aí. Aí é que tá o têxtil, né? Porque a gente usa esses materiais e a gente constrói com esses materiais essa peça. Incrível demais, não é, gente? Deixa eu só ver aqui, porque eu anotei tudo que eu queria falar pra vocês, e se eu não acompanhar, eu me perco. Tem déficit de atenção, pessoal, é isso aí. Eu acho interessante demais essa questão de como que de fios e fibras a gente pode chegar no resultado, né? Que é essa peça aqui. Isso é muito legal. E eu quero aproveitar agora para mostrar para vocês algumas imagens dos cocares indígenas, né? E mostrar como eles são parecidos com os cocares que a gente faz, que são os cocares têxteis. Olha só essas imagens. Então, se parecem demais, né, pessoal? Muito, muito parecido. E outras perguntas que também são bem relacionadas ao que é o cocar têxtil, que eu recebo também, é qual é a função do cocar têxtil. E a função dessa peça é na decoração. Então, você pode estar decorando paredes com essas peças e até mesas também, tanto paredes quanto mesa. E aí você fala, nossa, mas como você vai decorar? Vai deixar o cocarzão lá em cima da mesa? Não. A gente também cria cocares menores, olha só, para poder decorar a mesa. E aí ele pode sim estar em cima da mesa solto, ou ele pode estar dentro de uma caixinha de acrílico que traz todo um charme especial aos cocares. Eu mostrei aqui direitinho, mostrei que traz todo um charme especial a eles e deixa o ambiente mais lindo, né? E isso principalmente para quem quer trazer uma rusticidade, uma característica diferenciada para aquele ambiente. Então, na decoração, é para isso que essa é a função exata do cocar, é na decoração. Então, é para isso que a gente faz essas peças, e cada uma mais linda que a outra, né? E além da função do cocar, que é na decoração, eu não falei ainda, né? Na parte de decoração. Você pode estar decorando salas, áreas de lazer, escritório, consultório, quarto, vários ambientes que você acha que uma peça dessa grande, especial, pode caber numa parede ali, bem bacana, ele sendo uma peça de destaque, é um ambiente que você pode estar decorando com um cocar. E ele traz realmente uma força, uma alegria, um visual, traz um impacto ao ambiente. E aí é onde que tá o próximo item que eu quero comentar com vocês. Às vezes eu recebo perguntas também
de qual é o significado, né, do cocar têxtil. E quando eu recebo esse tipo de pergunta de qual é o significado do cocar têxtil, eu entendo que a pessoa ela não quer saber o que que é ou com o que foi feito, né? Ela quer saber realmente algo mais profundo, né? O que significa o cocar? Tem algum significado especial? E eu queria dizer para vocês que o cocar não existe nenhum significado especial, nenhuma simbologia, algo maior assim que tenha, né, o cocar. Ele é simplesmente uma peça decorativa e que eu dou o meu significado para ele quando eu estou construindo. Então, o significado que ele tem é só o que o artesão deu para ele. Por exemplo, eu quando estava construindo esse cocar aqui, eu me inspirei só nisso, gente, pra vocês terem noção, na areia da praia, porque você vê aquela areia amarelinha, branquinha, vai refletindo o sol, vai chegando a brilhar, então você vê aqueles tons claros, aquela tom mais amarelado, meio puxado, vindo assim um pouquinho pro vermelho. Então, quando eu construí esse cocar aqui, eu tava pensando no palha, no creme, no branco, nessas cores. Então, esse é o significado que eu dei para o meu cocar. Esse significado, ele faz referência mais à paleta de cores que eu utilizei do que realmente ter um significado especial. É claro que quando você vê uma peça dessa, ela é uma peça bonita, impactante, que traz força ao ambiente, porque olha só, imagine esse lugar que eu tô aqui. Isso aqui são 4 paredes em branco e meu equipamento que está aqui na minha frente. Se eu não tivesse esse cocar aqui, seria só aqui, vocês estariam vendo 2 paredes em branco. E olha que triste seria. Então ele realmente traz essa força, esse impacto e a beleza ao ambiente, né? Então o significado maior não existe, tá? A não ser que você queira dar um significado. Eu tenho outros cocares que eu me inspirei no Buriti, e eu fiz um cocar que eu dei o nome de Buriti, porque eu me inspirei no Buriti para fazer ele. Buriti é aquela frutinha de uma palmeira. Tem também no pôr do sol, da primavera. Então, cada significado depende da intenção do autor. No caso, eu criei com esse significado, mas nada especial, tá bom? Tudo bem até aí? Nada místico, né? Digamos assim. Muitas pessoas têm essa expectativa de ver algo e achar que tem um significado místico, mas não tem. Vamos ver. Outro ponto que eu preciso comentar com vocês. Então, um ponto muito interessante dessa arte é que é uma arte que ela é uma arte bem caracterizada brasileira, tá? E ela tem feito muito sucesso também no exterior e ela tem sido muito requisitada para decoração de interiores de casa. E a gente já sabe que a função dela é exatamente na decoração. E ela é uma peça de alto padrão, realmente de alto padrão. E o que faz uma peça ser de alto padrão? Ela ter qualidade, tá? Qualidade em acabamento, qualidade em materiais, ser bem planejada e bem executada. Para isso você precisa de técnicas, né? Para fazer, para criar. Principalmente também o artista também gera valor na arte que ele faz, se aquele trabalho ele é especializado naquilo, se ele tá preparado realmente para fazer, isso tudo muda o valor da peça. Essa peça que tá aqui atrás, por exemplo, eu já mostrei ela em outro vídeo, em outras aulas, ela custa por volta de R$ 2.300, pronta, enquadrada para ser entregue para o meu cliente. Então, ela é uma peça realmente de alto valor, considerado, de um padrão mais elevado, mas nem é por isso. Às vezes a pessoa olha e fala, poxa, custa isso tudo? Custa isso tudo. E tem peças que podem chegar até R$ 5.000, para vocês terem noção. Isso a depender de material, do autor e de várias questões, tanto o planejamento ou o projeto que ele escolheu fazer. Tá? Então, sim, tem um valor elevado. Aí você deve estar se perguntando aí, mas, nossa, é muito caro, então deve estar achando um pouquinho caro, um custo mais elevado, porque está acostumado a ver artesanatos comuns, e esse não é o caso, não é um artesanato comum. Você deve estar se perguntando, nossa, mas será que eu gasto muito para fazer? Não, gente. Não tem um gasto elevado para fazer um cocar desse. Ele não é uma coisa que você gasta muito dinheiro para construir.
Não, não, definitivamente não, tá? É um custo bem baixo. Só que isso realmente, para que ele chegue nesse custo elevado, você precisa ser especializado, você precisa estar preparado, conhecer todas as técnicas, ser, né, estar realmente, ter estudado, ter conhecimentos para que você tenha um cocar de qualidade, ou seja, de alto padrão, para que ele chegue a alcançar esses valores altos. Então, você precisa ter conhecimento. Então, aplicar, se dedicar e aplicar ou investir em você em conhecimento é muito importante até para o seu artesanato, para que ele realmente alcance patamares altos. Mas a produção dele, não é cara, tá? Não é caro de produzir, não tem muito gasto. Mas, sim, gasto de tempo. Deixa eu beber uma água aqui. Eu demoro até 5 dias para produzir uma peça bem planejada e bem executada. Eu demoro até 5, 6 dias. A depender da peça, pode ser que eu demore até mais no planejamento dela. Porque eu acho que um trabalho bem executado e bem planejado é um trabalho bem feito, de qualidade, né? Então, vamos lá. Falando, né, que a gente precisa, então, de conhecer, de ter conhecimento para produzir essa peça. Então, foi a curiosidade aí, né, sobre o custo dessa peça. Agora eu queria comentar com vocês um pouquinho sobre os materiais que a gente utiliza, né? Eu já falei para vocês que são fios e fibras e realmente é a partir disso aqui eu construo essa peça incrível aqui. E eu quero apresentar para vocês, tá? Alguns materiais que nós utilizamos para estar fazendo os cocares, fazendo os nossos cocares. No geral, eu uso linhas sementes. Você pode ver que aqui tem sementes também, ó, que são sementes. Linhas, sementes, deixa eu ver mais o que eu uso aqui, que eu até deixei anotado, senão foge tudo da cabeça. Fibras aqui, ó, fibras naturais. Então, esses são materiais que eu utilizo na produção dos nossos cocares. Então, linhas em geral, tá? E quando eu falo de linhas, eu não falo nenhuma específica, não existe uma linha específica para você estar criando o seu cocar. Às vezes a pessoa me pergunta, qual linha você usou? Gente, mas eu usei tanta linha, que se eu for descrever ali quantas linhas e o que foi o material de linhas que eu usei, eu ia, acho que usar uma página inteira ali só para contar. Mas não existe uma linha específica para você estar produzindo o seu cocar. Você só precisa ter um pouquinho de conhecimento ali, de cores, para você brincar e trabalhar legal com as cores que tem à sua disposição ali, tá? Então, as linhas não existe específica. Então, linhas em geral, todas eu estou utilizando. E uso linhas sintéticas também, não são só as fibras naturais e linhas de algodão, não, tá? Uso também sintético para estar produzindo. No caso das sementes, como vocês veem aqui, nesse aqui, é semente lá em cima no lugar do ornamento. Esse aqui também é semente. Então, quando eu quero trazer essa rusticidade, eu sempre estou usando algo ali natural, de verdade. E as fibras também, né, que é natural. E eu trago ela também para o meu cocar para dar essa imponência de natureza, né, porque ele transmite essa ideia, já que ele foi inspirado nos cocares indígenas, ele também transmite essas ideias. Então, um pouco dos materiais que eu utilizo são esses que eu queria falar para vocês. E como que é feito, né? Eu utilizo técnica para construir todo essa arte, o cocar têxtil, né? Então, eu utilizo duas técnicas na construção, que é a fiber embalagem e o macramê. O macramê já é conhecido aqui no canal, né? São nós que nós fazemos com fios, então tá totalmente ligado aos cocares, que a gente usa fios também para construir, então eu uso alguns nós do macramê para estar na construção, algumas tranças também para fazer entrefitas, e eu uso, no geral, alguns nós do macramê para estar fazendo, em específico, alguns cocares eu uso bastante macramê nele. E uma outra coisa era que eu tava falando, a fiber embalagem. O que é a fiber embalagem? Olha só, como vocês podem ver esse cocar aqui, eu vou até mostrar um pouquinho mais específico mais pra frente aqui no vídeo, mas eu quero mostrar agora pra vocês. Essa parte aqui, ó, tá vendo esse azul? Só esse azul aqui de fora? Cada estrutura dessa aqui é chamada eu chamo ela de fita, tá? Então eu tenho aqui uma fita, eu tenho aqui outra fita, aqui outra e outra. Então assim, essas são fitas. Essas fitas, elas são feitas com a fiber embalagem. A fiber embalagem, o que é?
eu tenho uma fita estrutural, que eu chamo de alma, então ela tá ali dentro, né, formando, no caso aqui, ó, as cordas, né, então eu tenho a alma que tá passando aqui dentro, e eu tenho outras linhas que está revestindo, tá? Então a fiber embalagem, o que é? A embalagem de fios. Então eu tenho fios por dentro, que é estrutural, que é a alma da minha fita, e eu tenho fios de revestimento. Então eu tenho preenchimento, que tá por dentro, e revestimento, que tá por fora. Então essa é a fiber embalagem. E eu uso ela nos meus cocares também, tá bom? Então eu tenho as duas técnicas, uma técnica, né, que é macramê, e a fiber embalagem. E eu tenho várias outras técnicas que estão mais dentro da construção, na montagem de todo o cocar, além dessas duas técnicas, mas elas existem, né? E deixa eu ver mais o que aqui. E eu queria falar para vocês, né? Eu te mostrei esses dois cocares, que é esse e aquele lá, e os pequenininhos, que são os de mesa, né? Que eu citei para vocês. Mas não é só esse tipo de cocar que existe. Eu considero 3 tipos principais de cocares, tá? Que, deixa eu só tirar aqui da minha... Apareceu uma aba aqui na minha frente, pronto. Eu considero 3 tipos os principais de cocares. São os 3 tipos de cocares que eu faço. O primeiro é o de corpo e ornamento, tá? E eu já vou falar especificamente de cada um. O segundo tipo é corpo e coroa. E o terceiro tipo é somente coroa. Então eu vou falar um pouquinho de cada um e eu vou seguir essa ordem que ela é meio cronológica, que vocês vão entender o que ele é. E eu vou ver se enquanto eu falo, eu deixo alguma imagem aqui na tela para vocês irem acompanhando, tá? Vamos começar com o corpo e ornamento. Esse cocar que eu mostrei para vocês aqui, essas fitas, ela forma o corpo do cocar. Ó, ela forma o corpo do cocar. E esse primeiro tipo de cocar, com corpo e ornamento, ele é feito todo aqui na fiber embalagem, e o macramê, eu uso os nós do macramê também. E eu fiz aqui, ó, fiber embalagem, e aqui é o ornamento. A parte do ornamento é a parte decorativa do cocar, uma das partes decorativas do cocar, tá bom? No caso desse cocar que está aqui, ele é feito com o ornamento que eu chamo de mini cocar. Eu faço como se fosse uma reprodução bem pequena do cocar. Geralmente eu não coloco franjas embaixo desse ornamento, porque ele já tem franja ali embaixo, então geralmente eu deixo ele sem, já que a franja tá chamando a atenção ali para baixo, eu não coloco mais em cima. Então eu faço um mini cocar, tá? E coloco nele, como vocês veem aqui. Esse é o corpo do cocar e o ornamento, que é esse aqui, esse mini cocar. Que é a mesma coisa daquele que tá ali atrás. Ele tem o corpo, né, a estrutura do corpo, e ele tem também o ornamento. Só que aquele ornamento ali, eu utilizei semente, tá? Então a gente pode colocar um mini cocar, alguns fios amarrados, sementes. Eu vou ver se eu coloco aqui pra vocês. Eu acho que eu não tenho ela bem no close desse cocar, que ele não tá mais comigo. Ele já foi pra dona dele, minha cliente. Mas eu quero colocar aqui na imagem pra vocês verem. Eu tenho um tipo de ornamento que são só fios amarrados, aleatórios ali. Ele eu quero só que vocês foquem aqui na parte do ornamento, mas é interessante. Então eu tenho o mini cocar, eu tenho fios amarrados aleatórios e eu tenho sementes, são decorações que eu posso estar utilizando nesse tipo de cocar. Esse tipo de cocar é o cocar com corpo e ornamento. Ponto? Tudo bem até aí? Então eu tenho esse modelo. O segundo modelo é já esse que vocês viram com o ornamento ali no meio, que eu queria só mostrar o ornamento para vocês. O segundo modelo, ele é com corpo, ele tem toda essa estrutura, tá? Tem toda a estrutura do cocar, que é o corpo. E ele tem agregado a ele a coroa. Então, essa parte que circunda ele, que vem ao redor dele ali, é a parte da coroa. A coroa, pessoal, ela é feita com fibras naturais, né? Em geral, palha. Eu uso também palitos de bambu. Eu uso também... como que chama aquela outra madeira? Pinos. Então, independente do material, eu posso estar usando para agregar essa coroa, que é a parte que está circundando o corpo do cocar.
Esse cocar que tem a coroa, ele também pode ter o ornamento. Pode ser um mini cocar, pode ser semente. Eu prefiro sempre estar colocando semente, né? Que aí já traz essa rusticidade junto com o cocar e a coroa que está ali ao redor. Esses cocares que eu vou mostrar agora para vocês, eles são os mais parecidos com os cocares indígenas, né? Como vocês já conhecem os cocares indígenas. Então, para mim, eles são os mais parecidos. E tem um, que é o terceiro modelo, que é mais parecido ainda, que é o cocar só com coroa. Pessoal, só tem aquela coroa, não tem a parte do corpo. Às vezes tem alguma estrutura ali para decoração da coroa, mas ele é só estruturalmente coroa. E aí, nesse cocar em específico, eu uso mais os nós do macramê do que a fiber embalagem. Então, são esses 3 tipos. Eu vou só recapitular aqui, porque eu falo muito rápido e às vezes passa um pouco, né? Então, é o corpo e ornamento, corpo e coroa e somente coroa. São os 3 tipos de cocares que eu faço hoje em dia, que eu crio eles. E para criar eles, né, eu uso todas as técnicas que eu conheço e não adianta nada ter técnica se eu não sei planejar um cocar. É a coisa mais difícil de sair um cocar sem planejamento. É impossível? Não. É difícil sair? É. Então, tem a parte também de planejamento. O planejamento é o que eu vou fazer, como eu vou fazer, quais cores eu vou utilizar. Então, existe todo um preparo, né, para a construção do nosso cocar. E o planejamento é muito especial. E para mim também é a parte mais gostosa, que é a parte que eu vou brincar, que eu vou criar as paletas de cores, ou eu vou trazer algo que eu já quis, as cores que eu imaginei, que eu quis ali, o esboço mesmo, esboçar, botar a criatividade ali e criar. E tirar de dentro de você, às vezes, também o que você quer fazer. Eu quero fazer isso. A Ellen me ensinou assim, mas eu quero fazer assim. Eu vi que a Ellen fez assim, mas eu quero fazer assim. É a parte de planejamento. Ela é muito, muito importante. Eu falo muito para as alunas do como fazer um cocar, que são minhas alunas do meu treinamento. Gente, vocês podem saber técnica, vocês podem saber a técnica da construção, vocês podem saber de tudo. Se vocês não planejar bem o seu cocar, você vai ter um cocar mais ou menos, um artesanato comum e não um artesanato de alto padrão, né? Então, o planejamento é muito importante. Que é a parte de que eu amo mesmo, de criar paleta de cores. E aí eu vou lá na internet, eu pesquiso, eu acho uma paleta que me agrada. Geralmente eu tenho esse aqui que é clarinho, mas geralmente eu gosto de fazer cores mais escuras, eu acho bem interessante. Eu vou lá, escolho uma paleta de cores, extraio as cores daquela paleta, coloco no meu esboço, porque nada vai adiantar se eu não arriscar, se eu não tentar, se eu não realmente riscar para saber se vai dar certo. Então, um bom planejamento é muito importante na construção do seu cocar. Então, eu acabo me inspirando nas imagens, e essas imagens elas podem ser de imagens que eu vi, fotos que eu tirei, ou até fotos da internet, ou até paletas prontas da internet. Então é assim que eu construo meu cocar. Depois de tudo planejado, com todas as técnicas, sabendo de tudo, o próximo passo é a construção. Então é só montar a construção. A montagem, ela é bem interessante, ela tem técnicas também, tanto de técnicas de amarrações, de costura, técnicas de colagem. Então é assim que eu construo, é assim que eu faço o cocar hoje. E é assim que eu ensino também para as minhas alunas que têm tido resultados incríveis. Eu espero que vocês tenham gostado, né, de conhecer um pouquinho mais do que é um cocar têxtil. Se você gostou, deixa seus comentários, seu comentário aqui no vídeo. Eu vou ficar muito feliz em saber se você gostou de aprender um pouquinho mais. E também me segue nas minhas redes sociais, Ellen Rodovalho, no meu Instagram. Eu sempre tenho conteúdo fresquinho para vocês e bem legal. Um beijo, espero realmente que tenha gostado e agregado para vocês. E se agregou, comenta aqui.